Olá, eu tenho uma pergunta para você. Como você busca ou tem buscado a Deus? Olha o que a palavra do Senhor nos diz ali, nos ensina. No livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 13. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. E então Moisés lhe disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Só até aqui. Aqui o título, né, desta passagem. Moisés roga a Deus a sua presença. Ele está pedindo aqui, está clamando pela presença de Deus. E como você e eu temos clamado a presença de Deus, temos buscado. Aqui vão algumas direções para você refletir aí no seu espírito. E se você não tem buscado, passar a buscar. E se você tem buscado, mas está desanimado, está desacreditado, essas direções vão tocar no seu espírito. Acompanhe conosco. Lá no Salmo 17, no versículo 5, o salmista vai dizer: Senhor, dirige meus passos. Dirija meus passos. Sim, Deus pode fazer isto, mas também haverá a minha e a tua parte. Aqui, se você não tem sentido a presença de Deus, volte a orar como antes. Volte a buscar como antes. Nós sabemos aqui que a palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos orar. E isto é um fato. Mas Deus ouve as nossas orações. Deus ouve e entende. Lá em Romanos 8:26, Paulo vai dizer que o Espírito Santo pega as nossas orações e converte em gemidos inexprimíveis e leva para Deus. Então não se preocupe se você não tem eloquência para orar, se você acha que as pessoas à sua volta oram melhor do que você. Não é a forma que você ora, mas é o propósito. Com qual propósito você tem orado? Com o propósito de fazer uma oração perfeita para Deus? Quer saber qual é a oração perfeita para Deus? É aquela que você ora com o coração. Você pode dizer 1000 palavras, ou 2, ou apenas uma. Mas se você orar a Deus com o seu coração, Ele entende as suas orações. Ele entende as minhas e as tuas orações. O principal de orar para Deus é orar com o coração. Orar com foco. A gente sabe que o coração do homem é enganoso. Mas quando o coração do homem está voltado a Deus, a voz de Deus fala com o meu e o teu espírito. O Espírito Santo transforma as minhas e as tuas orações em gemidos inexprimíveis, para que Deus entenda. Ah, mas eu estou orando, eu oro com o coração, eu me entrego, me derramo na presença do Senhor e nada tem acontecido. Talvez nada tenha acontecido porque não é o momento de acontecer, porque nós não sabemos os propósitos de Deus. Mas pode ter certeza
que em meio às suas orações, ainda que nada aconteça, você está permanecendo na presença dele. No mínimo, o que a oração faz conosco. A oração faz com que você e eu permanecemos na presença de Deus. E ainda que ele não entregue aquilo que nós estamos pedindo, ou porque não é o tempo, ou porque não é para nós, aquilo vai nos livrando de tudo que não vem de Deus. Vai tirando a nossa tristeza. Vai tirando a nossa apatia. Ah, mas eu continuo me sentindo triste. Permaneça nos caminhos do Senhor. Permaneça buscando. Permaneça buscando intimidade com Deus. Porque Ele não vai fazer tudo o que nós queremos. Mas Ele vai livrar você e eu de tudo que não vem dEle. Desde que você e eu permaneçamos. Permaneça no Senhor. Olha o barulho aí. Permaneça nos caminhos do Senhor. Esse é o segundo passo. O terceiro, se você tem segurado o seu choro para não constranger ou não deixar as pessoas preocupadas, tudo bem. Mas não segure o seu choro diante de Deus. Não segure o seu choro diante de Deus. Chore diante dele, na presença dele. A palavra vai dizer, entre no teu quarto, feche a porta e vá falar com Deus. Se derrame na presença dele. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 30, versículo 5, também, olha. Deus tremendo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Ele vai falando conosco. Mais a sua palavra vai se revelando diante de nós. E você pode dizer, ah, mas eu tenho orado e continuo chorando. Não aconteceu isso que você está dizendo. Que eu chorei uma noite e na manhã seguinte eu fiquei alegre. Porque não é assim. Até a palavra alegria. O que é alegria para você? Estar sorrindo o tempo todo? Ou estar em contentamento? Alegria, contentamento, contente, né? Eu estou contente, estou em contentamento. Eu me contento com aquilo que Deus tem feito por mim, que é maior do que eu poderia ter feito sozinho. Será que você e eu, sozinhos, teríamos feito melhor do que buscando a Deus? Eu já respondo. Para mim, não. Se eu continuasse fazendo as coisas sozinho, como eu sempre fiz, eu não estaria aqui hoje, por exemplo, falando aí com você que está ouvindo e assistindo. Foi Ele que me tirou de caminhos que não eram para eu ter seguido. Mas eu segui, porque eu fiz do meu jeito. Então hoje, independente das lutas, das batalhas, eu me sinto contente, me sinto em contentamento, porque até aqui o Senhor tem cuidado da minha e da tua vida também. Se você está aí de pé, independente da dificuldade que você está passando, o Senhor está contigo. Se conecte com Ele. Não chore diante de pessoas, mas se derrame na presença de Deus e deixe Ele transformar a sua vida. O 4. Não sirva a Deus sem paixão. Sem amor, na verdade, né? A paixão é nuvem passageira, como diz ali uma música. A paixão passa. Mas o amor é uma decisão. A paixão é um sentimento que vai e uma hora ele se... que vem e uma hora ele se vai. O amor verdadeiro e genuíno não. Porque o amor é uma decisão. Você decide amar as pessoas que estão à sua volta. Você decide amar os seus pais. Você decide amar os seus filhos, o seu cônjuge. Quando a palavra do Senhor diz ali, né? Imagina até no casamento. No casamento, na alegria ou na dor. Nos momentos de dor, você para de amar? Nos momentos de tristeza, você para de amar? Não. Nos momentos de dor e de alegria, eu continuo amando. Porque o amor é uma decisão. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscá-lo não por obrigação, mas porque Ele nos amou primeiro. Independente do que você e eu faça. Independente do que nós façamos. Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Porque Ele tomou esta decisão. Amar alguém
Amar a Deus é uma decisão que você alimenta com a sua conduta no dia a dia, enfrentando os desafios, enfrentando as batalhas, junto com as pessoas que estão ao seu lado que você disse que ama. Isso é amor. O amor tem que ser colocado em prática. É passar alegrias e tristezas buscando a Deus. Porque se você disse que ama a Deus, como você prova isso? Só com as palavras? As palavras o vento leva. Um amor genuíno e verdadeiro, que você assume, tomou a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai continuar amando independente do que está passando. E aqui, lá em Tiago 2,26, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra, a oração, aliás, a oração e a fé. Se você ora e se você tem fé, mas faz a obra sem fé, a obra é morta. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Então quando você faz por amor a Deus, se você serve a Deus por amor, não por obrigação, a sua obra é uma prova de amor a Deus. Então nunca faça nada para Deus sem ter aquele amor no seu espírito. Sem ter fé de que você não está fazendo como troca. Servir a Deus não é uma troca, não é barganha, mas em gratidão a tudo que Ele tem feito por você e por sua família, por mim e pela minha família. Então a paixão ali é algo mais que esquenta mais o nosso sangue do que o amor, né? Então se você tiver que ter paixão naquilo que você está fazendo, tenha. Busque se apaixonar então todos os dias por Deus, mas queira ter amor, que vai além da paixão, porque a paixão passa. E não faça nada para Deus ou para as pessoas, não sirva a Deus ajudando as pessoas sem amor. Não faça por obrigação. São caminhos de como a gente busca a Deus. Como que eu busco a presença de Deus? Orando, buscando, chorando aos pés dele, fazendo a obra não com interesse, mas em gratidão a ele. São passos, né? Então o quinto: não seja uma igreja fria. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Muitas vezes você chega em uma igreja e diz: ah, que igreja fria, que culto frio, que missa fria, que pastor, que padre frio, não senti nada aqui. Mas você vai lá para sentir ou para ser abençoado? Para sentir ou para se conectar com a palavra de Deus? A fé também não é sentimento. A fé é acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Essa é a declaração de fé que está lá em Hebreus 11. Então não é a igreja que é fria. Se você está esperando ir para a igreja para que alguém fale uma palavra, para despertar o amor de Deus na sua vida, você vai em milhões de igrejas e não vai achar nenhuma. Ah, essa igreja aqui eu achei, aqui tem Deus, nas outras não tem. Mas a busca é individual. A busca da nossa salvação, a busca de ter intimidade com Deus, buscar a presença de Deus é individual. Então não é o lugar que você está indo que está frio. Mas talvez você já esteja chegando lá frio. E olha o que a palavra do Senhor diz ali em Atos 3, eu vou apenas comentar. Atos 2, aliás. Em Atos 2, a palavra do Senhor vai falar do dia de Pentecostes. Por que aquelas pessoas que estavam lá reunidas foram batizadas pelo Espírito Santo? Por que desceu uma língua de fogo sobre a vida deles e eles começaram a falar em línguas estranhas, acharam até que eles estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque eles buscaram
Eles buscaram a presença de Deus. Todos eles estavam lá buscando a presença de Deus. Em oração, em louvor. Estavam reunidos, conectados com um propósito. Buscar a presença de Deus. Então, se a igreja está fria, provavelmente as pessoas que estão lá, inclusive você e eu, estamos frios também. Não estamos fazendo aqui como fizeram os apóstolos e as demais pessoas que estavam lá com eles. Mais de 500 pessoas viram. Mais de 100 pessoas permaneceram. Viram a Jesus. Por quê? Porque eles estavam cheios da presença de Deus. Eles estavam buscando a presença e foram cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio? Busque, como estamos falando aqui. Olha aqui também. Sexta bênção, né? Ainda aqui em Atos, a passagem de Estevão. Estevão foi escolhido ali, entre os apóstolos, como uma das pessoas tementes a Deus e cheias do Espírito Santo. Esse é Estevão, uma pessoa que não era um apóstolo, mas era um servo. E foi escolhido pelos apóstolos para ajudar na obra. E ele estava cheio do Espírito Santo. E em um dos seus discursos, ele citou quase a Bíblia inteira, um resumo da Bíblia. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E no momento que ele foi perseguido e apedrejado, ele estava lá sendo apedrejado, podia estar olhando para o chão, lamentando, chorando, mas a palavra vai dizer que não, que ele estava olhando para os céus. E ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Porque ele estava buscando a presença de Deus. Olha que bênção para as nossas vidas. No meu e no seu momento de dificuldade, se estivermos conectados buscando a presença de Deus, Ele falará com você e comigo. E o sétimo passo aqui, a sétima bênção. Havia um homem que se chamava Saulo. Ele presenciou o apedrejamento aqui de Estevão. As vestes de Estevão foram deixadas perto dele. Por que será? Não existe coincidência, mas existe cristocidência. As vestes de Estevão foram deixadas perto de Saulo. Ainda era Saulo. E depois ele foi interrompido em sua viagem para perseguir cristãos por Jesus. Jesus o interrompeu, ele caiu do cavalo e perdeu a visão para este mundo. Saulo perdeu a visão para este mundo. E ouvindo a Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ouvindo a Jesus, ele abriu os olhos para o mundo espiritual. E se tocou daquilo que ele estava fazendo. Que a religiosidade dele o estava tirando da presença de Deus. O espírito de religiosidade estava tirando Saulo da presença de Deus. Muitos costumes, muitas crenças, muitas tradições, muitos rituais que eram feitos, sacrifícios de tolo. E Jesus veio pessoalmente para dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Ele perdeu a visão para o mundo por alguns dias, mas abriu os olhos para o mundo espiritual. E ele viu Estevão vendo a glória de Deus. E ele também viu. E depois que ele teve a visão dele restituída, como Jesus havia orientado, ele foi o apóstolo escolhido por Jesus após a sua ressurreição, que mais ganhou almas das pessoas chamadas gentios, que não eram povos da descendência de Israel, do povo judeu, porque ele permitiu. Jesus falou direto com ele, como está falando com você e comigo neste momento. A palavra do Senhor fala com você e comigo. Estevão deixou um legado, que Paulo continuou.
com mais excelência ainda do que Estevão. Estevão teve uma passagem só aqui no Novo Testamento. E a passagem dele foi tão gloriosa que o legado que ele deixou fez com que aquele que não era um discípulo, mas que viu o que aconteceu e depois comprovou que tudo que havia acontecido era realidade, era Jesus, foi o maior apóstolo dos gentios para a humanidade. Busque a presença de Deus, como Estevão buscou, como Paulo buscou, como a palavra do Senhor nos orienta em Tiago 2,26, que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Como está no Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como está em Romanos 8,26, ore como você pode, ore do seu jeito, mas ore, porque o Espírito Santo converte as suas orações em gemidos inexprimíveis. E como está no Salmo 17, versículo 5. Senhor, dirige e guia os meus passos. Que intimidade, né? Isso é sim, são passos para a gente buscar a presença de Deus. Fique com essa palavra no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso. Não fique parado. Continue buscando a Deus, busque a presença de Deus. Volte ao primeiro amor. Se você nunca buscou, comece a buscar. Porque olha as revelações aqui divinas que tem para mim e para a tua vida. Deixe de lado o espírito de religiosidade. É até difícil de falar, né? Difícil de falar e difícil de sair do espírito de religiosidade. Mas busque o Espírito Santo, pela graça de Jesus Cristo. E o amor de Deus será derramado sobre a minha e a sua vida. Fique com essa palavra no seu espírito, que Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.